Se há, então deve haver. Compreendeu? Se há, então deve haver. 10ª reflexão na nossa série no livro de Filipenses. Série que tem sido compartilhada primeiramente no canal do Instagram, Para o Alvo, e também no YouTube, no canal Domingos Mendes Alves, e a partir daí compartilhada em outras redes sociais. E se Deus quiser, a partir de abril, através do site também Para o Alvo. Nesta 10ª reflexão, estamos em Filipenses capítulo 2, versículo 1 a 4. E diz o seguinte, a palavra de Deus, versão na Nova Almeida atualizada. Capítulo 2, versículo 1. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, Filipenses 2:2, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e de mente. Versículo 3, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Essa expressão aqui, se há, se existe, na língua grega é uma condição de primeira classe. Lembrando que o Novo Testamento, originalmente essa parte foi escrita em grego. É uma condição de primeira classe. Logo, não está aqui colocando uma hipótese, uma possibilidade, mas há aqui uma afirmação, uma verdade de algo que realmente há em Cristo Jesus. Algo que realmente há no viver no Espírito Santo, algo que realmente há no relacionamento com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E se há, logo isso deve se manifestar nos nossos relacionamentos, a partir de uma mentalidade segundo Cristo, a partir de um coração que tem a norma, a lei de Deus gravada no seu coração. Algo que parte do interior, a partir de Deus e que flui nos nossos relacionamentos. Então, o que ele está afirmando aqui? O que há? Então, nós podemos ver que ele fala assim, se há em Cristo conforto e encorajamento, a afirmação é sim, há em Cristo conforto e encorajamento, conforme nós podemos ver, discorrer, não só na vida de Jesus Cristo, mas nos seus ensinos, naquilo que ele nos comunica, através da sua palavra, através das suas obras. Se há encorajamento no amor, sim, há encorajamento no amor. Se há comunhão, vínculo, ou seja, um vínculo, uma comunhão no Espírito, proveniente do estado do Espírito, sim. Se há afetos, compaixão, em amor uns pelos outros, também nós vamos perceber que estando em Deus, sim. Então, como há em Cristo conforto, como há encorajamento no amor verdadeiro que procede de Deus, se há comunhão, vínculo, vida em comum, proveniente do Espírito Santo, se há afetos, compaixão, empatia uns pelos outros, como fruto do viver, do estar em Cristo, logo deve haver em nós uma atitude de submissão mútua, uma atitude de humildade. Devemos amar uns aos outros, manter a unidade, lembrando que a unidade é um dos focos de Filipenses capítulo 2, mantendo a unidade de espírito, de intenção, mas ao mesmo tempo uma unidade de propósito, de prática.
E aqui ele faz um desafio, como é que nós vemos os outros, mas ao mesmo tempo, como é que nós nos relacionamos uns com os outros. E aquilo que é proposto aqui sobrepõe-se, contrapõe aos nossos gostos, aos nossos interesses, às nossas opiniões, aos nossos projetos pessoais, à nossa ganância, ao nosso projeto de poder, de influência, de visibilidade, de ser feliz à nossa maneira, de qualquer maneira. O que há em Cristo, o que há no Espírito, se subpõe e se contrapõe aquilo que vai contra a submissão mútua, que vai contra a humildade, que vai contra a unidade, que vai contra a comunhão que nós devemos desenvolver em Cristo no Espírito. Paulo fala assim, para minha alegria, ou seja, aqueles que verdadeiramente amam a Deus, que são comprometidos com Deus, como o apóstolo Paulo era, vão se alegrar quando percebem que na comunidade de Jesus Cristo, nos relacionamentos da família em Cristo, família de Deus, na comunidade cristã, há submissão mútua, há humildade, há unidade em espírito e em propósito. Por isso que ele vai dizer, afirmar, vou ler de novo, no versículo 3, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade. O que te move no servir uns aos outros? Seja no lar, seja no contexto cristão, seja na comunidade não cristã. São os interesses pessoais? É a vaidade? Ou você serve e age, nós servimos e agimos por humildade? Será que nós consideramos os outros superiores a nós mesmos, não no sentido de termos uma baixa autoestima, uma visão distorcida de nós mesmos, mas nos colocarmos na atitude de servos, de servirmos uns aos outros e não de sermos servidos? De verdadeiramente nos envolvermos com as pessoas para a edificação delas, e aquelas que não conhecem a Cristo, para a salvação delas, pelo crer no Evangelho, e não movidos por bajulação, por interesses egoístas, naquilo que nós podemos ganhar ou nos apropriar das outras pessoas. Versículo 4, não tendo em vista somente os seus próprios interesses. Não há nada de errado nós termos interesses pessoais. Não há nada de errado nós termos gostos pessoais. Não há nada de errado nós termos desejos pessoais. Isso faz parte da nossa natureza humana. Não há nada de errado nisso. Mas esses interesses, esses desejos, esses gostos pessoais, eles não devem nos colocar numa posição e numa atitude onde nós não levemos em conta também os desejos, os gostos, os interesses dos outros. E conforme nós veremos, se Deus quiser, na próxima reflexão, na próxima semana, 11ª reflexão, quando olharmos em Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao versículo 12, nós veremos o exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo, que se deu a si mesmo, que se negou, que foi obediente até a morte, e morte de cruz. E por que ele fez isso? Por amor a Deus Pai, por amor a nós, onde ele colocou a vontade do Pai, e onde ele colocou a sua missão de dar a sua vida em resgate, acima dos seus interesses, das suas vontades, do seu desejo pessoal. Um forte abraço para você. O que há em Cristo deve haver nos nossos relacionamentos.